Como escolher um sistema construtivo? Esse é o tema do vídeo de hoje. A escolha do sistema construtivo, ela é fundamental para se conceber um bom projeto. E ela vai impactar, né, de diversas formas nesse projeto. Seja ela pelo custo, ou pela pegada de carbono, ou pela velocidade da construção dessa obra. Mas fica aqui comigo que a gente vai explorar todas essas condicionantes e esses pontos que vão tocar, né, o assunto de hoje. Então, vamos lá. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, sou arquiteto e urbanista, e te convido, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, faça parte da nossa comunidade. Se você não deixou um like ainda, já deixa o like, isso é muito importante pra gente aqui, né? E isso vai incentivar de alguma forma para que a gente continue aqui trazendo mais conteúdo de qualidade para você. E queria saber também se você tem dificuldade em relação a esse tema, tá? Me conta aqui nos comentários. Sempre que eu falo sobre sistema construtivo, eu gosto de fazer uma analogia com a medicina, que é a seguinte: imagina que para um médico é essencial que ele tenha dois conhecimentos para prescrever uma medicação, né, para um paciente. Primeiro, que ele entenda essa patologia, né, essa doença que ele vai tratar. Segundo, que ele entenda essa composição química do remédio, para que com essa informação, né, do que de fato esse remédio vai tratar, para que ele consiga linkar a patologia e, portanto, tratar essa patologia. E eu costumo dizer que o sistema construtivo é a mesma coisa. Nós que somos arquitetos, a gente precisa entender quais as condições mecânicas e não químicas cada material tem, né? Cada sistema construtivo e sistema... e aí eu vou falar aqui de sistema construtivo e sistema estrutural. Então a gente precisa entender quais as características, principalmente as mecânicas, para que a gente consiga especificar o material correto, o sistema correto para aquele determinado projeto. Aí linkando aqui, né, para linkar essa analogia aqui, o sistema construtivo é como se fosse o remédio. Então você precisa entender quais essas propriedades para que você consiga especificar de forma assertiva. E a patologia, né, no caso, a situação que se encontra ali o projeto. Ou seja, num exemplo aqui, né, imagina que você precisa de um determinado material que consiga, aliás, de um determinado sistema que consiga vencer um grande vão ou um balanço, alguma coisa nesse sentido. Então você precisa entender quais as condições mecânicas daquele material para que você consiga prescrever o melhor sistema estrutural para aquela situação. Então, fazendo aqui essa analogia, eu acho que ela é interessante para que a gente consiga pensar sobre isso e entender que a gente precisa sim entender sobre método de construção, sobre sistema estrutural, sistema construtivo. E aqui eu queria até fazer um ponto, tá, gente? Porque talvez você fale assim, João, mas é muita coisa, eu não consigo. Gente, é o seguinte, quanto mais conhecimento, melhor, óbvio. Mas você não precisa exatamente, sabe? Tipo, ser o cara que vai dominar todos os sistemas construtivos. Na verdade, eu acho que isso até é impossível, né? Se você for se aprofundar em um determinado sistema, é muito conhecimento, é muita coisa para se aprender, né? Principalmente quando a gente fala de sistemas que são novas tecnologias, né? Como a madeira laminada colada, né? Eu estudei madeira laminada colada para o meu projeto de TCC e é um universo, gente, é muita coisa. Mas o interessante aqui, o que eu quero pontuar para você, é que você pelo menos conheça, aí você pode se aprofundar, né? Mas que você conheça o básico, pelo menos, para que você consiga depois prescrever da melhor forma, né? Então, você tendo o básico, você vai conseguir saber que aquele, né, ou pelo menos ter um indício de que aquele material seria o melhor para aquela ocasião. E aí, por exemplo, se você for, no caso, se você for um arquiteto recém-formado e você identificar que aquele seria, por exemplo, a taipa de pilão. Vamos pensar aqui, em uma determinada ocasião, imagina que você prescreva um sistema construtivo que você não tem tanto conhecimento, mas aí você também pode correr atrás depois, entende? O importante é que você saiba que aquele material existe e que ele possivelmente seja a solução para o seu problema. E aí sim, quando você prescrever ele, quando o projeto for aprovado, você precisa sim, obviamente, correr atrás de conhecimento. Mas aí um ponto importante também é que você vai adquirir esse conhecimento, né?
de outras pessoas, mas também é importante que você tenha alguém ao lado, né, um engenheiro, uma pessoa especialista, para que essa pessoa conduza esse projeto e principalmente para que ela te ajude, né, na especificação dessas peças e tal. Mas entende que é importante que você saiba minimamente que aquilo existe, né, para que você consiga prescrever. E esse é o ponto. Não é que você tenha que ser especialista em todos os sistemas, até porque eu não sei se é possível, tá? Com essa rotina que a gente tem, né? Com essa vida, com essa loucura que a gente vive. E perceba também que, até quando a gente fala do engenheiro, né? Existem engenheiros que são... Geralmente existe, né? Um engenheiro que ele é especialista em determinado sistema estrutural, sistema construtivo, né? Então, eu acho importante a gente ter esses aliados também por perto, mas o mais importante é que a gente entenda o que esse material vai resolver. Beleza, João, mas como que eu vou escolher esse sistema para o meu projeto? E aqui, gente, eu quero falar para vocês que não existe uma resposta universal. Na verdade, o que vai acontecer aqui nesse vídeo é que eu vou dar algumas respostas para que vocês consigam ter um norte, mas é importante dizer que cada projeto é único, portanto, existem condicionantes que vão influenciar essas escolhas, né? Às vezes, uma condicionante específica que não tem como eu te dizer, então não dá para me dar uma resposta universal, porque isso pode mudar de projeto para projeto. Mas eu vou dar algumas aqui que são super importantes de seguir, tá? Então fiquem atentos. E vou deixar a última, que eu acho que é uma condicionante que todo arquiteto recém-formado, né, principalmente, a gente precisa estar atento a ela e principalmente exercendo ela, né, de uma forma que a gente consiga trabalhar essa condicionante, vamos colocar como uma condicionante, que a gente consiga trabalhar ela para fazer um projeto potente também. Então fica comigo até o final. Então, para que a gente possa fazer essa escolha assertiva, existem vários fatores técnicos que a gente precisa estar atentos, né, na hora de escolher. Então, eu vou elencar alguns agora. Então, vamos lá. Bom, gente, a primeira é a questão da condição mecânica do material, né, que é basicamente como, até voltando naquele exemplo, né, da analogia, é basicamente a questão química do remédio, né? Então, essa questão mecânica, né, essa condição mecânica desse material vai falar pra gente, dar esse indício do que ele, na verdade não é nem um indício, né, vai de fato falar pra gente o que ele vai conseguir solucionar enquanto problema. Então, a gente sempre, na arquitetura, a gente está resolvendo problemas, né? Sempre tem uma problemática apresentada para que a gente consiga resolver. O sistema construtivo não é diferente. Então, vamos imaginar que é uma situação hipotética que você tem que, por exemplo, vencer um grande vão ou até um balanço, e aí a gente precisa entender qual material tem a condição mecânica de resolver essa situação. Se a gente analisar, por exemplo, a taipa de pilão ou até mesmo o concreto, a gente vai ver que ele tem uma grande resistência à compressão. Agora, se a gente olha para madeira laminada colada ou até mesmo para a estrutura metálica, principalmente para a estrutura metálica, a gente vai perceber que ela já tem uma outra condição mecânica. Então, ela é muito mais propícia, né, para resolver uma outra problemática, que seria os esforços de tração. Então, entender isso é super importante, como eu disse anteriormente, para que a gente consiga especificar o material correto. Essa condição mecânica, quanto mais você entender isso, mais assertivo vai ser a sua escolha de sistema construtivo em relação ao seu projeto. E até voltando, né, na nossa analogia, imagina que você quer vencer esse vão ou até mesmo esse balanço de uma forma que seja uma linguagem muito mais minimalista, uma coisa mais leve, né? E aí você propõe um sistema construtivo que é, por exemplo, o concreto pretendido, mas você coloca o concreto. Provavelmente a seção dessas vigas, elas vão ser muito maiores do que a seção de uma estrutura metálica. E isso vai fazer com que a linguagem, né, do todo da sua edificação seja alterada e seja uma coisa que foge do que você estava querendo, né, do que você estava pretendendo. Ou seja, essa estrutura ela vai ser muito mais pesada, ela vai passar um ar, né, de uma estrutura muito mais robusta. E aí você teve essa alteração de projeto. Então é importante que a gente entenda isso, até para que a gente consiga ter a intenção correta. Quando você consegue, né, por isso que eu volto lá na analogia do médico, porque você tem um problema e você consegue dar uma resposta
né, direta para esse problema, ou seja, você tem uma patologia, você consegue resolver ela. E para além disso, você consegue resolver ela da forma que você quer, porque não basta só resolver essa patologia, né? E aqui eu estou colocando patologia só para a gente fazer essa comparação com a patologia do médico, né, da doença ali. Mas não é uma patologia, né? É uma demanda, na verdade, né? Então você tem ali, você tem uma demanda de projeto, você precisa resolver ela com esse sistema, né? Sei lá, você tem um balanço ou você quer vencer um grande vão e você precisa resolver isso com esse sistema. Para além de resolver, você ainda quer resolver com uma determinada linguagem. Então, quanto mais você conhecer os sistemas construtivos, mais assertiva vai ser a sua escolha. E outro ponto também, gente, é que a gente não pode passar vergonha também, sabe? A gente, enquanto arquiteto urbanista, a gente tem que entender que nós somos responsáveis por essas escolhas de projeto, né? O sistema construtivo, quem vai definir, somos nós. E isso é muito importante que a gente entenda, né? Obviamente que o engenheiro ele tem que estar ali do nosso lado, a gente tem que ter esse conjunto, né? A gente precisa dele, né? Sem ele a gente não faz arquitetura, ele é fundamental, mas é nós que vamos definir qual o sistema construtivo. E aí, obviamente, que você precisa ter esse conhecimento para fazer essa escolha correta, né? E também, quando você tem esse conhecimento, você também tem a possibilidade, e eu tinha um professor extraordinário na faculdade, que ele era engenheiro, ele dava aula pra gente, né, de sistemas estruturais, e ele aconselhava muito a gente nesse sentido, sabe? Ele falava, gente, vocês precisam ter o conhecimento para que vocês consigam defender o projeto de vocês. Então, se o engenheiro bem fala que quer um pilar aqui, você vai ter conhecimento técnico para falar para ele que não, que esse sistema que você projetou, né, que você está sugerindo que aconteça, é justamente para resolver aquele determinado problema. Então, sei lá, você especifica uma viga vagão para resolver um determinado problema. Entende? Não só você entender qual a condição mecânica desse material, mas também qual o sistema que você vai utilizar para que você consiga dar uma resposta para aquela problemática. E aí, esse conhecimento você vai conseguir, né, discutir com esse engenheiro, discutir no bom sentido, né, lógico. E ele vai ver que você tem conhecimento, isso também gera respeito no canteiro de obras, né? Isso é muito importante para a construção da obra, né, para esse ambiente saudável. Um outro ponto, gente, é em relação à linguagem. Eu acabei aqui até saindo um pouquinho do meu roteiro e falando já, me adiantando, né, sobre a questão da linguagem, mas para além do que eu já disse sobre a linguagem, tem outros pontos que eu acho que são importantes. Eu sempre falo para vocês também sobre isso, né, e a gente vai falar mais para frente também, já estou aqui me adiantando, mas a gente sempre cita sobre a verdade dos materiais. E por que ela é tão importante? Porque ela passa uma linguagem. Mas eu vou deixar isso mais para o final, porque isso é super importante. Quero me dedicar mais a esse assunto. Mas, quando a gente fala de linguagem, é super importante, né? Linkando, né, com o sistema estrutural, porque quando você entende a linguagem, imagina que tudo que a gente faz, eu sempre falo isso para vocês também, tudo comunica, né? Então, é importante também que essa linguagem, essa escolha do sistema construtivo, para além de resolver, né, essa questão dessa demanda que você vai ter, né, em relação ao sistema. Então, é isso que eu disse, né, você precisa resolver um determinado vão, ou até não, seja, né, talvez você não tenha um projeto com uma ousadia estrutural, mas você vai ter uma demanda sobre alguma perspectiva do projeto. Mas, para além de você resolver essa questão estrutural da edificação, para que ela fique em pé, mas para além disso, você tem que fazer essa combinação com uma linguagem. Então, é super importante que a gente entenda qual a linguagem. E aqui, não me entendam que em relação à linguagem, né, quando eu falo aqui para vocês em relação à linguagem, não me refiro à decoração, tá, gente? Então, não estou falando de estilo. Aqui até me fugiu a cabeça, né, sobre esses estilos de Pinterest, né? Sei lá, escandinavo, alguma coisa desse sentido. Eu tô falando de linguagem arquitetônica mesmo, tá? E não tô falando também de linguagens datadas, né? Do modernismo, enfim. Eu tô falando da sensação que você quer passar enquanto linguagem. Ou seja, se você, por exemplo, projetar uma edificação em aço, né? Provavelmente você tá propondo uma linguagem que seja mais esbelta. Você vai ter seções mais esbeltas, portanto vai ter um caráter de leveza essa edificação. Agora, se você faz uma edificação toda em concreto, já vai ter um ar mais robusto. Então, você vai passar uma linguagem mais intimista, uma coisa mais
né, densa, uma coisa mais fortaleza, né, assim, uma coisa mais intimista mesmo. E percebe? Por um outro ponto, se você já faz uma casa de taipa de pilão, ela já tem me passa, pelo menos para mim, uma sensação mais de aconchego, de uma coisa mais frágil, inclusive, embora não seja, né? A gente tem essa sensação de que, principalmente o leigo, né, que é algo muito frágil, mas na verdade não é. E talvez até alguma coisa mais austera, né? Não sei. Mas, enfim, então eu quero que vocês entendam que tudo comunica. Então, escolha um determinado sistema construtivo que também vá estar alinhado com a sua percepção de projeto, né? Em relação ao que você quer passar enquanto linguagem, tá? Isso é importante. O próximo ponto, gente, é em relação à sustentabilidade. E sim, sustentabilidade tem a ver com o sistema construtivo. E aqui é um ponto super importante, principalmente para você que está fazendo o seu TCC. Eu participo, né, já falei isso para vocês, eu participo de banca de TCC como arquiteto convidado, e sempre que eu vejo um aluno colocando lá um slide dedicado para falar que o projeto dele é sustentável, eu já fico meio, será que é? E na maioria das vezes, de fato, não é. E por quê? Porque geralmente ele se utiliza de estratégias passivas, estratégias, inclusive, que são, de alguma forma, até batidas, não que não sejam necessárias, mas de certa forma são batidas, como reutilização de águas cinzas, de águas pluviais, placas fotovoltaicas, né, energia solar, e não que não sejam necessárias, né, eu acho que inclusive, são estratégias muito bem-vindas para qualquer projeto, mas eu acho que, na verdade, qualquer projeto deveria ter, né, essas 3 estratégias. Entenda, gente, que a gente tem que entender que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de 3 pilares essenciais da sustentabilidade. Inclusive, eu não gosto muito dessa palavra, eu acho que se a gente for pegar o pé da letra, né, a etimologia dessa palavra, hoje ela está muito banalizada. Mas vamos desconsiderar isso aqui. A sustentabilidade, ela tem 3 pilares. O pilar econômico, social e ambiental. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de econômico, né, a gente tem o econômico, o social e o ambiental. O social e o econômico, de certa forma, estão até ligados. Por exemplo, imagina que você está, como arquiteto recém-formado, você está na sua cidade buscando, especificando tijolos que vêm tijolos de barro, tá? De 8 furos, né? De tijolos cerâmicos. Esses tijolos, eles vêm de uma olaria, né, próxima à sua cidade, que tem uma produção, que vem de uma produção análoga à escravidão. Então, essas pessoas estão ali forçadas, produzindo, né? Eu tô aqui, gente, só dando uma viajada para que vocês entendam. Embora exista, tá? Principalmente em carvoarias, né? Não sei se em olaria isso tem, mas existem várias reportagens que existe esse tipo de situação, infelizmente, até hoje. Então, imagina essa situação. Então, você está pegando esse material de lá. Ou seja, esse pilar social, ele está sendo rompido, né? Ah, João, mas eu tenho que me preocupar com isso? Tem, gente. Se a gente está falando de sustentabilidade, tem sim. Mas, para além disso, né, aí vamos linkar aqui esse social com o econômico. Então, imagina no seu TCC, inclusive fica a dica aqui, porque isso é um conceito muito forte para que a gente consiga trazer de sustentabilidade. Então, imagina que você vai fazer um projeto de de uma área para os quilombolas, alguma coisa, um centro cultural para os quilombolas, alguma coisa nesse sentido. E aí você especifica como sistema construtivo, estrutural, a taipa de pilão ou o adobe, algo nesse sentido. E aí você traz para essa banca, e aí volta nos vídeos anteriores, isso precisa estar muito bem representado, tá nas pranchas, muito bem contada essa história. Mas aí você especifica esse sistema no seu projeto e aí você vai estar atendendo os 3 pilares. Por quê? Porque esse adobe, você propõe que esse adobe seja feito na comunidade local. E aí você vai trazer renda para essa comunidade. Essa comunidade vai produzir esses adobes e aí elas vão ser remuneradas por esse trabalho. E aí você está aqui elencando os 3 pilares, que é o ambiental, né? Portanto, você está conseguindo fazer uma produção esses tijolos de adobe ou da taipa, você está fazendo um sistema que seja local, vernacular, né? Sem queima, sem aditivos e também sem a questão do combustível, né? Do transporte, porque é um dos poluentes também, né? O transporte, o diesel, né? Que é advindo dos caminhões, né? Desse transporte. Então, você está atendendo esse pilar ambiental. O econômico vem dessa renda que você está trazendo para essa comunidade local e o social vem dessa questão comunitária, né?
da forma que você introduz esse material para essa comunidade local. Então aqui é um sistema perfeito, né? Mas tá vendo como a gente consegue atender esses pilares? Então, gente, só para que vocês entendam esse exemplo, que sustentabilidade, ela vem muito antes, né, das escolhas passivas do projeto. Então, ela precisa ter raízes profundas, desde as escolhas dos materiais, do sistema construtivo. Cada escolha, né, para que você fale que o seu projeto ele é um projeto sustentável, ele precisa ter densidade, entende? Ele não pode só simplesmente, você não pode fazer o seu projeto e ao final simplesmente falar, não, aqui está aqui, ó, a placa fotovoltaica, reutilização de águas pluviais, né? Isso, na verdade, é quase que uma obrigação para todos, tá? Isso não significa que o seu projeto seja sustentável. Ah, João, mas então eu tenho que, para o meu projeto sustentável, eu tenho que atender todos esses aspectos. Eu não posso utilizar porcelanato, eu não posso usar o bloco de 8 furos. Ah, mas o meu cliente, eu sou arquiteto recém-formado e o meu cliente, ele quer que eu utilize esse sistema, eu já tentei convencê-lo de outra forma, mas não, ele está irredutível. Calma, gente, não é bem assim também. Quando a gente fala de sustentabilidade, inclusive é um tema, né, que dá para a gente discutir muito sobre. E aqui, inclusive, gente, uma opinião pessoal, tá? Eu penso que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Porque a gente tem outros fatores, né? Porque fazer, por exemplo, um projeto para um concurso ou para um TCC, é fundamental que você aplique ao pé da letra isso, porque a gente tem nessa liberdade de se fazer isso. E é fundamental. Eu acho que, inclusive, se a gente for parar para pensar porque eu sempre faço esse exercício, né? De pensar o que é arquitetura contemporânea hoje, né? O que daqui a 100 anos eles vão estudar e vão olhar para a nossa produção e entender que seja algo que fez a diferença, né? O que influenciou a nossa arquitetura. E eu não tenho dúvida que uma dessas questões, além da tecnologia, é também a sustentabilidade. A gente está entendendo hoje que os recursos são finitos e que, portanto, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, isso é primordial. Mas, obviamente, que existem situações que a gente não vai conseguir aplicar isso ao pé da letra. Então, eu acho que a gente tem que pensar que é sempre uma balança. Se você não vai conseguir usar um sistema construtivo mais sustentável, né? Eu vou utilizar essa palavra, ou seja, que não vai poluir, né, que não vai ter um aumento da pegada de carbono, você pode usar outras estratégias no projeto para que você consiga equilibrar esse jogo. Então, é super interessante a gente pensar dessa forma, porque, né, às vezes o que eu vejo que acontece muito é que, o cliente não aceita esse sistema, eu queria usar uma taipa de pilão, uma coisa mais sustentável, mas o cliente não quer, ele quer o bloco cerâmico de 8 furos. Tá tudo bem, então, fazer o quê? Vamos lá, coloca o bloco e vida que segue, mas aí você vai fazer outras estratégias, né, passivas e bioclimáticas para que você consiga retardar, né, essa escolha que vai sim ter um impacto negativo, mas que ao mesmo tempo você vai conseguir estabelecer esse equilíbrio e ajudar, né, de alguma forma o planeta. Então esse é o ponto, a gente tem que ter essa linha tênue, né, esse bom senso para especificar as coisas. E aqui, gente, para a gente finalizar esse assunto, eu quero destacar 2 pontos que são importantes. Primeiro, quando a gente fala de sistema estrutural e sistema construtivo, a gente tem que entender, como eu disse, né, desses 3 pilares, da onde esse material vem. Por exemplo, a olaria, né, esse sistema, para além do que eu disse, né, da questão dos 3 pilares, como que esse material é produzido, o quanto ele gasta de água, né, ele utiliza queima, né, é necessário a queima desse material para que ele aconteça, ou não, ele é prensado a frio, esse transporte, como é feito esse transporte, também entender isso eu acho que é super importante, né, na onde esse material tá, se é longe, se não é, então, portanto, o transporte, né, para que ele chegue até você. Então, esse é o ponto, esse é um dos pontos fundamentais. O segundo ponto é a gente entender a logística de construção desse material, né, o construtivismo, né, desse material, se é que a gente pode colocar assim. Mas o que eu quero dizer com isso é o processo de montagem, né? Então, por exemplo, o sistema tradicional que a gente utiliza aqui, a gente levanta uma parede e depois a gente quebra essa parede para que a gente consiga fazer as aberturas, para que a gente consiga fazer os rasgos, para colocar a tubulação. E isso, gente, querendo ou não, gera muito resíduo no canteiro de obras. Esse resíduo ele é descartado quando, da maneira correta,
num aterro sanitário, mas nem sempre isso acontece. Às vezes esse entulho ele vai parar inclusive em reservas ambientais. E esse é um ponto importante para a gente pensar também né, na execução dessa obra. E além que isso, e a gente vai falar sobre isso também, isso pesa também no bolso do cliente. Mas o que eu quero destacar aqui é essa forma de como esse processo vai acontecer e também se esse material é renovável, né? Isso é super importante. Por isso que a gente fala tanto sobre o bambu, né? Hoje, inclusive, né, está sendo desenvolvida uma tecnologia de bambu, né, que é o bambu laminado colado, e tem a madeira, que são sistemas que são renováveis, né? Inclusive, eu acho que é super interessante, tanto você que é arquiteto recém-formado ou estudante de arquitetura, apresentar esses dados tanto para o seu cliente quanto para o professor. Na minha banca, né, do meu TCC, eu fiz exatamente isso. Eu fiz um diagramazinho explicando qual que era o sistema qual que era a lógica de processo de montagem dentro desse canteiro de obras. Eu utilizei a madeira laminada colada, né? E aí eu expliquei que todas essas peças eram produzidas numa fábrica, portanto não tinha, né, excesso de resíduo, quase nenhum, na verdade, porque era de fato feita por medida, né? E aí ela chegava, era içada como um grande Lego, né? E esse processo ia sendo feito, né, de maneira muito pragmática e sem a utilização de resíduo. Então eu faço todo um diagrama para explicar essa lógica, né, desse processo e explicar que ela tem um impacto positivo, né, em relação, se a gente for comparar com o bloco cerâmico, né, sobre essa estratégia convencional do sistema construtivo. Então eu acho importante você colocar isso tanto para o cliente, né, explicar isso para ele, que você está preocupado, né, em não causar esse impacto negativo para o meio, e também, principalmente, né, se você está fazendo o seu TCC, isso é muito importante, porque eu tenho certeza que você vai ganhar muitos pontos só por ter essa compreensão, né, e principalmente, e aí sim você pode colocar lá aquela frase de projeto sustentável, né, aliás, eu não recomendo que você coloque como um projeto sustentável, mas que você coloque, né, como algumas ações de sustentabilidade. Agora, por último, gente, eu acho que é um dos mais recorrentes, e se não um dos mais importantes também, que é a questão do custo. Porque eu sei, principalmente se você é arquiteto recém-formado, assim como eu, a gente entende que isso é algo super importante, né, para o cliente. Geralmente é a primeira coisa que ele fala pra gente, né? Olha, não tenho tanto dinheiro, preciso de uma obra mais barata. E a gente entende, a gente precisa entender e acolher. Mas o que eu quero discutir aqui com vocês é o seguinte, que dá pra gente fugir dessa lógica tradicional e optar por outros materiais que sejam mais sustentáveis, elencando aqui esses 3 pilares que a gente falou aqui. E aí, uma coisa que eu preciso pontuar aqui, quero inclusive que você fique atento a isso, porque isso é muito importante para que você consiga explicar para o cliente, que é o seguinte: você dá um Google agora e pesquisar qual o valor do milheiro do bloco cerâmico, né, desse bloco tradicional de 8 furos, um outro sistema, como, sei lá, o tijolo ecológico, você vai ver que tem, por exemplo, ele tem um custo aí de mais de 40% se comparado com o bloco cerâmico. Mas essa é uma comparação, gente, que não dá para ser feita dessa forma. E se a gente for colocar na ponta do lápis, eu vou te provar que provavelmente esse sistema, né, que é o sustentável, ele ganhe do bloco de 8 furos. Bom, e por que eu tô falando que ele ganha, né? Se eu acabei de te falar que o bloco cerâmico ele tá mais barato 40%, né, do que os outros sistemas. Porque essa comparação, inclusive essa comparação, ela é feita pelos leigos de forma muito equivocada. Por quê? Imagina o bloco cerâmico, ele tem várias questões. A primeira, se a gente for comparar, vamos fazer aqui essa comparação com o tijolo ecológico. O tijolo ecológico, para começar, ele é um sistema autoportante. Então, aqui a gente já vai eliminar várias coisas. A gente vai eliminar o uso de vigas, de pilares. E quando a gente está falando desse sistema tradicional, a gente tem que pensar em caixarias, né, de madeira. Isso tem um custo, né? E, inclusive, quando a gente fala também do descarte disso, até voltando à questão da sustentabilidade, isso também gera muito entulho. Mas, quando a gente está falando do tijolo ecológico, a gente está falando de sistema autoportante, que está eliminando, portanto, a utilização dessa caixaria em excesso. Uma outra questão importante para a gente pensar é quando a gente fala do sistema tradicional, tem que pensar que tem algumas camadas de processo, né? Então, a gente tem reboco, a gente tem ali, depois essa parede amaciada, depois a gente tem uma camada, se for externa, de massa acrílica, interna massa, e aí tem esses dois lados, né, da parede, massa acrílica de um lado, depois massa corrida de outro, aí tem uma camada talvez de impermeabilizante, depois a gente, enfim, são vários processos, tem a tinta,
Isso tudo, o cliente ele não pensa que ele vai gastar. E ele está gastando com esse bloco de 8 furos, porque o bloco de 8 furos ele é mais barato, mas no final ele vai ficar mais caro, pode ter certeza disso. E para além disso, a gente tem outras questões que são importantes, que é a questão da verdade dos materiais. Quando você utiliza o tijolo ecológico, você pode deixar esse material nu, né? Então você não precisa dessas camadas para que ele seja um material esteticamente atrativo, né? Você pode deixar ele e, portanto, você já terá aí uma economia muito grande, eu garanto. E um outro ponto importante é a questão do conforto térmico também, que aí a gente vai lá para o futuro, né? Porque se você utiliza, e aí vai depender da zona bioclimática, mas se esse for o sistema adequado, né, um sistema de, se comparado com um bloco de 8 furos, né, um sistema que tem um índice de transmitância térmico mais baixo, você vai ter um ganho nesse sentido. Então, portanto, esse usuário desse projeto, né, não vai ter gasto com um sistema ativo, né, com ar-condicionado, com ventilador. Então, são vários ganhos, né, que esse sistema vai te propiciar, que o cliente ele não sabe, porque ele não tem essa visão sistêmica. E é importante que a gente tenha essa visão sistêmica do todo. E volto aqui nos vídeos anteriores que tem aqui no canal. É importante que você entenda essa visão sistêmica, mas que você consiga também passar essa visão sistêmica para o cliente, porque ele não está imerso no nosso mundo. E é super importante que você traga ele para o nosso mundo e explique isso para ele de forma muito não só coesa e com uma certa confiança, mas que você explique tecnicamente para ele também. E isso é importante até para que ele consiga defender. Sabe aquela história de que cunhada apalpita a vizinha, a sogra, e isso vai gerando mudanças? Isso acontece geralmente porque as suas explicações não estão tão defendidas, né? Quando você consegue defender o seu projeto para o seu cliente, quando ele compra a sua ideia, ele mesmo vai defender para você. Então essas alterações não vão vir ou virão até em menor escala. E o último ponto também, que é super importante, é a questão da velocidade do processo de montagem, que é uma outra coisa que o cliente também não pensa. Porque imagina também que esse sistema convencional, ele é mais artesanal. E, portanto, ele vai demorar mais, né? Essa questão do entulho também, além da poluição, você também, né? Você tem que imaginar que essas pessoas têm que dedicar horas para tirar esse entulho ali, varrer, limpar, pegar esse entulho, colocar na caçamba. E isso vai gerar mais horas trabalhadas, portanto, né, vai onerar mais a obra. Então, percebe que a escolha assertiva, né, do sistema construtivo, ela vai te dar vários benefícios. Plasticamente, ele vai ser muito mais rico também, né? Uma crítica que eu faço sempre aqui em relação aos porcelanatos, né? A indústria, ela tá sempre jogando na nossa cara, né? Porcelanatos de... Hoje eu nem sei o tamanho mais, né? De 3 por não sei quanto. E será que esse é o caminho? Não que não seja uma tecnologia bem-vinda, eu acho que a gente tem que se utilizar dela sim. Só que a gente tem que utilizar com parcimônia também. A gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, perceber o que é arquitetura de fato, porque a arquitetura não é revestimento. Tem que tomar cuidado com isso. E eu acho que a verdade dos materiais, quando a gente utiliza da verdade deles, a gente tem já uma obra muito coesa. E, portanto, a gente não precisa, né, de utilizar desses materiais. A não ser em alguns casos, né, que são muito bem-vindos também. Mas quando a gente consegue fazer esse link, né? Quando a gente consegue fazer essa união. Portanto, isso vai acontecer de uma forma muito natural. Bom, gente, mas então é isso. Então, é importante que na hora que vocês forem especificar um sistema construtivo, que vocês entendam esses pontos que a gente passou aqui. E é super importante, são fundamentais, né? Existem outros, a gente pode falar em outro vídeo, mas esses eu acho que são primordiais, que todo projeto ele tem que atender na hora de especificar um projeto. E é claro, como eu digo sempre aqui, às vezes uma dessas questões vai tomar um protagonismo, né, no seu projeto e tá tudo bem, mas é sempre importante que vocês se atentem ao que foi dito aqui em relação à escolha do sistema construtivo. Bom, gente, então é isso. Mais um vídeo aqui para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Eu preparo esse material aqui com muito carinho. Queria te pedir, para você que chegou até o final, deixa um comentário aqui, né, me dizendo o que você achou desse vídeo, se tem alguma coisa que você não sabia. Enfim, fala aqui para mim, porque esse feedback é super importante, motiva a gente a estar continuando aqui a criar conteúdo para vocês. E se você não deu like ainda, criatura, por favor, deixa seu like aí, é de graça. Tá bom? Até a próxima.